Boa noite a todos, né? Obrigado por comparecerem. Sabemos que hoje o dia foi bem chuvoso, né, e complicado, mas conseguimos estar aqui. Hoje vamos fazer de um formato diferente, né? Geralmente tem sempre uma palestra, chamo um, depois chamo o outro. Hoje nós vamos ficar mais uma roda de conversação para poder falar desse tema super importante, né? Estou vendo alguns rostos novos aqui. Para quem não me conhece, né, sou o Wellington. Atualmente estou aqui como diretor técnico da clínica e também faço parte aqui do programa de dependência química. E do meu lado temos aqui Pablo Salsi, né, que é psicólogo, psicanalista. Ele é o coordenador do programa das adicções generalizadas, que vai falar sobre vício e jogos de aposta. E Guacira, que também é psicóloga e psicanalista, que também faz parte do programa das adicções generalizadas, né, que irá falar sobre adicções a jogos, o possível para as famílias. Então, a ideia é que a gente vá conversando, debatendo, discutindo, e vocês, caso se sintam à vontade também de fazer pergunta, né, geralmente deixamos para o final. Então, hoje, podemos fazer algo mais híbrido. A ideia nunca é a gente poder estar se expondo, estar falando aqui, né, das questões pessoais, porque não é para a gente debater caso, mas sim para poder falarmos de uma forma mais generalizada, genérica, e tirar dúvidas sobre as questões que eles possam trazer ou que vocês tenham dúvidas mesmo. Tá ok? Então, vamos começar com o Pablo. Então, a ideia de falar desse tema não só porque já está repercutindo fortemente nas mídias, circulando, sino porque a gente há um tempo já começou a receber casos por vício em jogos de apostas e apesar de que já tem alguns anos de que eventualmente recibíamos outro caso, está aparecendo com muita frequência e é um tema que eu acho que cada vez mais a gente na conversa vai entender um pouco por que, de algum modo, está cada vez mais nas entranhas vou chamar, do discurso no qual a gente circula, nada, mergulha. Esse discurso tem algo intrínseco, algo como se vem de dentro para fora. Então, é um tipo de vício, uma associação um pouco bruta, mas me vem a ideia de um tumor, porque é algo invisível que só aparece quando, salvo que se esté atento a determinados sinais, só aparece quando é tarde demais. Não que não possa se recuperar, mas quando há que ser uma intervenção mais radical. Diferente das drogas que a gente trata há mais de 20 anos aqui, o programa de dependência química, onde os sinais são mais visíveis e a relação com o próprio discurso da época que nos sustenta e nos banha, a relação não é tão intrínseca. Tem algo da subjetividade contemporânea que se promove com toda a força, que convoca a isso. Então, realmente, se já estamos acompanhando participações do próprio Estado para intervir no uso que se faz de uma supostamente uma ajuda à família, porque não tem o que comer, que isso seja transferido para apostas e que o Estado, como um terceiro, precisa intervir. Então, estamos nesse contexto. E acho que daqui para pior nesses termos de que isso, essa oferta cada vez virá com maior intensidade. Então, cada vez mais nos convocará a ter que dar uma resposta de um modo ou outro. Bom, esse é um modo introdutório, mas a ideia é conversarmos a partir dos tópicos que destaquei aqui, que começar pela adicção. Vou começar como um aperitivo à adicção a videogames, para passar à adicção a jogo de apostas, depois comentar algo sobre os usos que se faz desses jogos, que podem ser feitos, os usos mesmo que alguém faz, os sinais de que a relação com o jogo está ficando adictiva, vamos trazer algo disso, para finalizar com alguma perspectiva de tratamento. Então, vamos lá. Vou começar citando um
jogador. Estou jogando demais e não sei como parar. Minha família não sabe e não posso contar para eles. Estou assustado e cada vez é pior. Tenho dívidas que não posso afrontar. Sinto muita culpa e não posso reparar o dano. Acredito que só mais lance de sorte poderia me salvar. Há muita coisa condensada aí. Muita verdade. Mas, como aperitivo, então, começo com a adicção às telas em si. As telas de celular, de videogames, as telas em si. Qualquer jogo que se volta adictivo começa aos poucos, progressivamente, vai colonizando a pessoa ao ponto de deixá-la refém. O mais interessante é que as pessoas se deixam colonizar voluntariamente. Não opõem resistência. E quando opõem resistência, já não conseguem dizer que não, quando tentam. O problema não é tanto o jogo em si, senão essa impulsão a seguir, sumado à impossibilidade, à dificuldade, quando não é impossibilidade mesmo de parar. Por uma parte, não há grandes diferenças entre vício, jogos de videogame, adicção ao jogo patológico, em princípio. Porque tanto num como outro se perde a capacidade de decidir. Apesar de que a gente suponha que cada aposta é uma decisão, mas a capacidade de decidir por si se perde nos dois. Decidir no sentido de poder fazer pausas, de pensar, de entrar e sair. Agora, uma diferença fundamental é que nas adicções aos videogames não tem o dinheiro no centro da história. Tem as telas. A própria tela, a própria imagem captura certa coisa hipnótica. E no vício do jogo de aposta, no centro do problema temos o dinheiro. Nos casos do vício com as telas, o indivíduo mergulha na realidade. Eu trago videogames porque tem algo de antecedente. Se hoje estamos no auge falando de vício em apostas, há uma década atrás a gente estava discutindo como tratar vício em videogames. Era a discussão do momento. Mas no vício em videogames, o sujeito mergulha na realidade virtual. É como acontece, por exemplo, com as máquinas caça-níqueis, que tem um barulhinho e as imagens hipnotizam. E parece que todo o resto se apaga. Por isso que trouxe a homologia com a hipnose. Em 2020, talvez alguém acompanhou, viralizou uma carta que uma criança de 8 anos enviou para os pais. Nessa carta, les pedia ajuda e les rogava, por favor, me proíbam jogar os videogames, devido a que ele estava viciado no Fortnite. Ele diz, é melhor para mim. Afirma assim, as palavras dele. Sinto falta de quando assistia às aulas. Tinha tempo para tudo, quando era eu mesmo. E não o de agora, que passo o dia todo com Fortnite. Então, ele mesmo pedindo ajuda à família. Eu acho que aqui está ligado, né? Pronto. Esse é um ponto aí que eu entro, né, para dialogar, porque tem uma convocação clara aqui, né, da criança assim, para os pais, né, pedindo aí que façam alguma coisa. Né?
Muitas vezes assim a gente percebe, né, que aquilo que entra numa família como excesso, né, tem um efeito sobre a criança, né, um excesso ou com relação à falta, né, isso tem um efeito, né, e aí nesse caso está muito claro o efeito, inclusive que a própria criança consegue perceber, né, aquilo que os pais não estão dando conta, né. Se a gente pensa assim, né, porque não dá para pensar essa coisa dos jogos, não é, do uso das telas, sem pensar na cultura que a gente está imersa hoje em dia, né? Uma coisa está associada à outra, assim. E é claro que a gente não pode ficar pensando assim do ponto de vista também para ficar julgando o tempo inteiro, porque isso não vai sair daí, né? Mas me parece ser importante que a família, né, como parte disso tudo, aqueles que fazem parte de uma família, né, pensem aí nos efeitos, né? Outro dia eu ouvi de um pai, assim, né, e isso chamou muito a minha atenção, né? Na verdade, eu ouvi há 2 anos, né, um pai dizendo assim que tinha começado a ensinar um filho de 12 anos a investir, né, a fazer esses investimentos aí, que hoje em dia também é uma coisa que está bem comum, assim, né? As pessoas ficam fazendo cursos para aprender a investir. E ele estava ensinando o filho dele lá há 2 anos, né? Há 2 anos atrás, o filho de 12 anos, a investir na bolsa, né? E eu achei aquele negócio um pouco estranho, mas, enfim, né? Para depois de 2 anos, né? Hoje, outro dia, ele me disse que o filho dele tinha ficado, agora com 14 anos, na recuperação de diversas disciplinas, né? E diante disso, ele ficou muito, muito incomodado e ele disse para o filho que não iria pagar, né, as recuperações. E o filho disse: não tem problema, né? Eu tenho dinheiro, eu pago, né? Eu tenho dinheiro dos investimentos, né? E naquele momento o pai ficou muito incomodado porque ele pensou assim que o filho não tinha um valor que para ele era importante, né? Que é o estudo. O filho estava levando aquilo dali como qualquer coisa, né? Mas me parece que ele não consegue associar aí o que houve há 2 anos, né? Que ele passou aí um determinado valor para o filho, assim, não, meu filho, aprenda a investir, isso é importante, né? E novamente, né? Não fazendo um julgamento, mas assim pensando um pouco em como uma coisa está associada à outra, né? Aquilo que a gente passa no excesso, na falta, tem efeitos, né? Numa criança, num jovem, né? Então, isso me parece algo importante, assim, não é, que a família sempre esteja aí, o pai, a mãe, a tia, o avô, a avó, enfim, aqueles que estão aí em conjunto, né, criando alguém que pense sobre os efeitos que isso pode ter, né? E até para dosar, né, como essa própria criança aí, né, da carta, né, aos pais, solicita, né? Que dose aí um pouco, né, porque o menino já não conseguia fazer coisas que são fundamentais para uma infância, né? Acho que é isso. Devolvendo um pouco a palavra a Pablo. Para ver cómo, si por un lado, esto me parece muy interesante tu discurso y cómo las generaciones novas van incorporando otro tipo de valores que no se tinha. Outro dia ouvi alguém dizer que a CLT, a segurança de um emprego fixo, essa coisa da segurança do futuro, da poupança, é coisa um pouco mais antiga, que os jovens já não estão tão ligados nisso. Em ter uma segurança no trabalho, garantia. Eles querem outro tipo de coisa, outro tipo de apostas mesmo, por sua conta e risco. Então, algo que está mudando aí. E acho que o caso que você traz fala de estar com um pé num lado e um pé no outro. O próprio pai, dividido entre o que interessa é um curso universitário, uma formação, ser alguém, e você vai, solta um pum no TikTok e ganha fortunas. Como assim? Então, o que é tão interessante? Bom, estamos nisso, de por onde a gente vai, o que tem valor hoje, o que vai ser valor e aonde se aspira. Mas então vamos ao que chamei o prato principal, que é a adicção a apostas esportivas. Nos últimos anos, este tipo de jogos se expandiu geometricamente mesmo e continuará. Por quê? Fundamentalmente pelo avanço das tecnologias. É indiscutível isso.
E com isso a facilidade de acesso a telefones, a celulares, a conectividade, tem muito a ver com isso. A adesão é maior, dado que ninguém hoje se desliga do celular, né? Estamos grudados com ele. Não só porque é um aparelho de satisfação, de prazer, sino porque também é uma ferramenta de trabalho. Então, por uma coisa ou por outra, a gente está grudado com ele. E é através dele, sobretudo, que hoje se fazem esse tipo de apostas em número alto. E, por outra parte, porque pode-se apostar a qualquer coisa, sem necessidade de ter dinheiro físico. O próprio dinheiro se virtualizou. Mas se o dinheiro hoje também é virtual, a vertigem que se sente por esse deixar-se levar pelo impulso, o próprio estrago produzido pelo próprio vício, isso não é virtual, isso é bem real. O desespero quando a poupança vai embora, o salário, os ganhos que se tem, se evaporam por poucos cliques, poucas horas de cliques, como é o jogo. Isso traz um tormento e perplexidade que o próprio jogador não compreende nem como chegou até aí, nem como sair. A gente, no meu caso em si, não tenho tanta experiência tenho alguma, mas pouca ainda, com jogos de apostas, mas acompanho colegas que há mais de 10 anos fazem um trabalho intensivo com isso. Então, tem algumas informações que já pode fazer alguma certa, não estatística, mas casuística, que fala de uma certa insistência aí, de algo que pode se extrair como um certo tipo, não como exceções, digamos. Então, por outro lado, se podem distinguir, achei interessante porque vocês, ouvindo a gente, vão se dar conta qual é a perspectiva de leitura e de trabalho de intervenção nossa. Então, a gente vai muito pela perspectiva da subjetividade, o que não exclui a intervenção medicamentosa quando necessário, trabalho em parceria com psiquiatra, mas a leitura que a gente faz é da posição subjetiva, isso que nos orienta. E por isso fiz uma distinção que me parece interessante. Assim como nas adicções tem a toxicomania, a dependência química para o homem, e não é comportamental, mas muito mais homens se viciam em drogas e muitas mais mulheres produzem uma anorexia. Isso não é à toa. Isso não é por azar, ni meramente orgânico, não se explica isso, porque tem algo a mais. Do mesmo jeito, no jogo, tem duas perspectivas minimamente de jogo. Jogar ou com ou contra um outro, onde o que se destaca aí é o desafio, e vemos muito mais sujeitos masculinos indo por essa linha, onde o paradigma pode ser o póquer, por exemplo. Eu estou sempre jogando contra ou com outro, e o desafio é no meio. E outra dimensão do jogo, que não é com ou contra outro, a parceria se faz não com o semelhante, o próximo, sino com outra coisa. E tem mais uma dimensão de solidão, e onde o paradigma não é o desafio, sino o extravio, podemos chamá-lo, ou uma certa ausência de si mesmo, onde podemos colocar as máquinas caça-níqueis, ou o tigrinho que vai na virtualização dessa linha, que joga só com a máquina, e onde o bingo é uma versão coletivizável, como comentava Guasira na conversa anterior, mas que tem algo também de eu com o jogo e não desafiando ao outro, sino eu com os dados, a própria sorte. Bom, e que isso vai mais vias das mulheres, vão mais por essa via. Quando a gente estava conversando, né, para construir um pouco essa nossa fala, né, eu me recordo assim
uma coisa que me parece que, lendo aí várias matérias, né, porque a gente tem visto isso também muito, né, na mídia, em jornais, enfim, percebo uma certa associação, assim, né? Pablo fala dessa coisa dos caça-níqueis, né, que tem uma relação aí com os cassinos, né? E há muitos anos eu fiz uma viagem, né, e fui para Atlantic City de ônibus, e o ônibus era completamente cheio de idosas, né? Só tinha assim idosas, eram mulheres e mulheres idosas, assim, né, num ponto da vida aí em que tem algo da solidão, né? E é como ter essa ausência ali, né, também, né? E uma profunda tristeza na volta, né? Uma profunda tristeza, uma culpa por, enfim, perdas, né? Porque elas ficavam exatamente nos caça-níqueis, naquelas maquininhas, né? E hoje a gente tem isso no celular, basta pegar o celular, né? E se vocês forem buscar aí, é crescente o número de mulheres, né? Nisso, assim, cada vez mais entrando no jogo, até porque tem uma facilidade muito grande aí, né? E um ponto que a gente discutiu, né? Inclusive, que às vezes a gente tem isso como uma prática, assim, né? De uma certa diversão na cultura, né? Que me parece ser um pouco diferente, são os bingos, assim, porque em algum momento os bingos já foram permitidos no Brasil como uma coisa legal mesmo de jogo, né? Mas depois não mais. Então, não está mais associado a um ganho financeiro, né? É mais a coisa da brincadeira, assim, né? Pelo menos a experiência do que eu vejo, né? Tá mais como algo coletivo, que tem algo de brincadeira. A gente vê, inclusive, né? Assim, nessa prática em escolas, em, sei lá, como algo em centros comunitários, né? Como uma coisa que tem uma certa diversão coletiva ali, né? Que pode ser vista assim como algo que de alguma maneira tem algo social, né? Que é diferente de você pegar um celular ou de você ir num caça-níquel e ficar o tempo inteiro lá só apertando aquele negócio na mesma repetição, né? Como o Pablo falou, né? Daquela coisa do fascínio da tela, assim, né? Que puxa, né? E puxa a pessoa a ficar cada vez mais lá, né? E tem uma coisa assim, porque me parece que antes a pessoa tinha que fazer esse movimento, né, de ir para o lugar, de buscar. Então tinha todo um movimento que envolvia fazer isso, né, sair de sua cidade, não é, enfim, no corpo mesmo, né. E hoje não. Hoje é o celular, aperta e chegou lá. A gente ficou fazendo uma pesquisa também, né, e olhando e tal. E é muito fácil você chegar a qualquer site desses, né? Assim, o negócio, você nem clica e você está lá, assim. Teve uma hora que eu estava fazendo uma pesquisa, quando eu vi, eu já estava num negócio assim, eu falei, bicho, vai muito rapidamente, né? E é importante estar atenta a essa rapidez, né? Atentos aí a essa rapidez, né? A como isso acaba sendo acessível, assim, né? E rápido, né? Acho que é isso. Passar de novo aí a bola para Pablo. Guacira me lembrou algo que eu pensava colocar na introdução e me esqueci, me passei. Mas a mim, eu confesso que eu tomei um susto quando soube a passagem da Fonte Nova, de Fonte Nova para Arena Itaipava, a cervejinha, não suficiente, agora é casa de apostas. E ainda tem essa dimensão do jogo das bets, né? Porque isso é outra coisa que chama a atenção, né? Tem uma propaganda muito grande, né? Massiva, assim, né? Outro dia alguém me falou sobre até a ida ao estádio, né? Como nos estádios agora de 5 em 5 minutos fica ali a propaganda das bets, né? Eu vejo sempre em diversos sites, né? Isso. Mas então é muito massivo, assim. A gente escuta de pacientes também que tem uma prática que eu escuto assim bastante dos jovens, assim, mas me parece que também já tem uma coisa dos adultos que fazem essas apostas, né? Que é essa troca, né? Essa troca assim em torno do jogo, né? Assim para jogar, né? Por WhatsApp, né? Então, sei lá, alguém fala que ganhou e aí o outro diz assim, não. Por que só ele ganha e eu não? Né? Que aí acaba incentivando também essa coisa maior do jogo, né? E aí você entrou com isso em algumas... Por que o outro ganha e eu não?
entrou no que vou comentar agora, que são as características, algumas características comportamentais, que nos ajudam a ter alguma ideia de como acompanhar isso. Na ludopatia, o jogo patológico, adicção sem substâncias, nomes que se dá, implica um modo de satisfação. Eu vou descrever como se apresenta, que me parece muito interessante. Como um estremecimento, uma emoção, uma excitação, com corte na respiração, que envolve uma tensão expectante. Tem que ter isso, essa tensão expectante. Mistura de prazer e temor. Um suspense, tem que ter, que se obtém através de quê? Da incerteza do acaso, da possibilidade de perder uma aposta. O estilo, o modo de satisfação passa por aí. Me lembrei da cena de um filme, Tudo por Dinheiro, por acaso, o nome do filme, com Al Pacino, um filme antigo. Mas com Wellington fizemos um curta sobre o vício em cena e escolhimos essa cena porque era muito impactante, apesar de que não tinha... Tem muitos anos já, né? E não tinha... nessa cena não tem drogas, mas tem a cena que acho que sintetiza muito bem do que se trata. Quando o cara joga os dados para o ar, no momento em que os dados se suspendem no ar, esse lapsus, até que eles caem e determinam um resultado, esse momento, Al Pacino diz ao parceiro, não tem droga que produza satisfação como essa. Não tem droga que substitua isso. Esse momento. E é disso que a gente fala. É isso que se busca, por uma parte. É uma tensão erotizada, em certo modo, mas que não se obtém usando o corpo como nas drogas diretamente, seja álcool ou cocaína, sino que se obtém ganhando e o prazer que se tem, o perdendo e aparecendo a chateação, a recriminação de mim mesmo, a busca de revanche, o medo ao castigo, quando se perde. Mas seja de um lado ou do outro, é o que surge. Tem algo de uma paixão realmente em jogo. E eu, quando conversávamos, lembrava do contraponto da cena de você ver agora um time da Argentina vence um campeonato, aí mostram a cena do torcedor apaixonado, chorando, emocionado. A gente está transferindo essa paixão pela camiseta, transferindo a paixão pelo simples, como chamá-lo, por esse lapso de satisfação que me dá ter ganho. Já não porque meu time ganha, sino porque ganhei algo que tem a ver com o dinheiro, mas cuidado, é o contraponto do avaro, o subinha que quer guardar dinheiro para si. O jogador é todo o contrário, ele quer despilfarrar dinheiro, ele quer se desprender, mas não deixa de convocá-lo e de perdê-lo. Por quê? Porque aqui está em jogo, a partir de, na maioria dos casos a gente vê que houve uma primeira experiência onde eu ganhei, e vocês, quando vão ver a divulgação das bets, não é por acaso que lhe dão um crédito de entrada, um cashback, mas o fato de eu ter... Tem algo de lixo aqui por ali. Eu jogo o papel assim, ao acaso, e... como se diz? Encesto. Acerto. Tiro assim, sim, olha, acerto. Bom, essa contingência, esse acaso... a satisfação que me dá porque acertei quando não esperava. Depois eu quero reproduzir isso sistematicamente, torná-lo necessário. E, além de ser impossível, o que traz é o que a gente chama, se o toxicômano é cínico, porque sabe que não há outro, e se livra do outro corpo para se
que tem que trabalhar para seduzir o outro, conquistar o outro corpo e ter algum tipo de prazer, vai cortocircuitar com químico. Aqui é exatamente o contrário. O jogador quer demonstrar que a deusa, a Tiqué, a deusa da sorte, da fortuna existe e que eu sou escolhido, que ela me escolheu e que ele não deixa de insistir em mostrar isso para si mesmo. Acredita cegamente que uma hora a fortuna virá. E aí vem o movimento da aposta e da aposta da aposta. É exatamente o avesso nesse sentido da adicção a uma droga. Por outro lado, o que, pelo menos na Argentina, se chama o jogo de azar. Aqui, azar está mais para má sorte. Na Argentina, azar pode ser boa sorte. Boa ou má, mas aqui está mais para má. Mas esses jogos, diferente do consumo de substâncias, não garantem a certeza de uma experiência de satisfação. Se o cocainômano, o alcoólatra, a ingesta lhe garante quase todas as vezes que vai ter uma alteração do estado e uma satisfação em consequência, no jogador isso não é garantido e precisa que não seja garantido, porque ele precisa passar pela incerteza, pelo acaso, para poder obter justamente a satisfação. Agora, em contraponto, se eu cheiro um carro, cheiro minha casa, vira pó minha casa e não tenho como recuperá-la. Mas no vício em jogos tenho a fantasia da reversibilidade, que eu posso continuar apostando e continuo apostando, só continuando apostando que eu posso recuperar o que perdi. É uma armadilha que não existe nas outras drogas, nas drogas químicas. Seria o único caso onde justamente continuar jogando é possível reverter a situação, o buraco econômico onde eu caí. E aqui vem um desafio para a família, né? Que é como lidar, como intervir diante de um sujeito que acredita aí numa saída que é quase mágica, né? Que acredita que, de alguma forma, ele vai ganhar, né? Que tem aí essa certa uma fé cega, né? E tem um ponto, né, que me parece importante e aí que é assim, é importante que a família não reforce essa solução mágica, né? Que a família não acabe por reforçar isso, porque em alguns casos, né, a família é muito desesperada aí para ter alguma solução, para fazer alguma coisa. A gente acompanha isso, né, o desespero das famílias, né, de ter esse medo de lidar com essa perda de uma forma que o indivíduo não sente. Como o Pablo disse aí, ele ainda está acreditando que em algum momento ele vai recuperar, né? Então, se ele continuar jogando, em algum momento ele vai ter de volta ali, né? É a família que sente a perda, né? Só que a gente percebe assim que em alguns casos, né, a família é muito desesperada aí para ter algum tipo de resolução, né? Acaba se antecipando, então, inclusive, tentando até muitas vezes ou pagar a conta por ele, né, ou ela, né, ou inclusive tentar um amparo na lei, né, tentar aí algum processo sem inclusive incluir o indivíduo, né. Então vai e tenta simplesmente reaver esse dinheiro sem nem incluí-lo ou incluí-la, né, e aí isso só alimenta, né, essa, digamos assim, facilidade, né, de obter aí alguma resolução mágica, né? E é importante que a família esteja de outro lado aí, né? Não de quem vai, digamos assim, reforçar essa solução, né? Mas de quem vai ajudá-lo aí a ver que não tem solução mágica, né? Tem alguma coisa que pode ser feita, mas que não é acreditar cegamente, não vai ser mágico, não vai ser rápido e não vai ser fácil, assim. De alguma forma, me parece isso, né? Que é fundamental que a família ajude a fazer com que ele lide com algo dessa consequência, né? Pelo que é essa decisão, né? De alguma forma aí, né? De seguir jogando de alguma maneira.
antes de entrar nos vários usos que pode se fazer do jogo de aposta, comentar rapidamente algo sobre uma perspectiva subjetiva mesmo, que se apresenta como uma resposta fechada em si mesma. Isso se a gente compara com alguém que sofre de algo que se interroga minimamente o que se divide, o que está acontecendo comigo. Ao contrário, aqui a resposta é fechada em si mesma, tanto do próprio jogo como quando o paciente vem à consulta, o modo como relata os acontecimentos. O próprio relato dele não toca a ele. O que traz no próprio relato não chega a constituir-se num conflito subjetivo para ele. Não é um problema, não de entrada. E a gravidade justamente desses quadros, por uma parte, reside em que a própria ação de apostar está desligada das consequências, mas não desligadas cinicamente. Não, está realmente uma desconexão entre o próprio ato de apostar e as consequências que isso tem. O que complica enormemente o trabalho, porque isto nos leva a tanto um número, se comparamos inclusive com as consultas que fazem os adictos a drogas, o número de abandonos é muitíssimo mais elevado das pessoas que consultam por vício em jogos. Ou abandonam um número enorme no terceiro encontro, ou se até continua mais um pouco, geralmente abandonam sem dar satisfação. É muito comum isso, que não acontece tanto com usuários de drogas ou de álcool, por exemplo. E abandonam sem dar explicações, simplesmente vão embora. Não há uma implicação. Isso traz algo de que a dimensão da palavra em si, como a que pode impactar, transformar algo, tocar um corpo, não está em jogo de entrada. Isso implica que a dimensão da urgência necessária para que se faça uma intervenção geralmente aparece do lado da família, ou quando aparece do lado do jogador, já vem quando a coisa já está no descontrole, quando já não sabe nem como chegou aí, nem como sair. Como o Pablo colocou, né, eu acho que a gente já começou falando, né, um pouco disso, assim, é mais comum, né, que um tratamento, que alguém chegue pela via da família mesmo, né, porque a família de alguma maneira faz algum tipo de intervenção, assim, seja porque a família é que vai lidar com essas perdas financeiras, né, de conseguir ver mais claramente, mas também pelo afastamento do familiar, assim. Pablo tocou numa palavra aí que me parece bem importante, assim, né, que é a desconexão, né? Ele está muito conectado em alguma coisa e completamente desconectado das coisas da vida, assim, né? Ele ou ela, né? Então, me parece importante aí que e é a família que sente essa desconexão, né? É a família que sente, seja porque tem um pai que já não está mais presente, brincando com o filho, porque fica completamente voltado para a tela, né? Porque tem sei lá, uma esposa, né, que sente a falta do marido, porque que vê no banco, sei lá, os saques de dinheiro, coisa que nunca aconteceu. Então, como é ela que percebe aí tanto essa mudança em relação a perdas financeiras, mas também na desconexão, né? Também ela que muitas vezes vai buscar uma ajuda, né? Só que aí ela esbarra nessa questão, né? Como começar a intervir com alguém que tem essa fé cega aí, que tem uma crença que está muito estruturada e que é o tempo inteiro reforçada pela própria sociedade em que a gente vive aí, né? Com essas propagandas, com os colegas, enfim. Então, mas eu vou deixar essa questão aberta, assim, porque a gente vai voltar a ela aí mais à frente, tá bom?
E passamos, então, a alguns usos que podem ser feitos, que os indivíduos fazem do jogo. Um fundamental, que eu já falei, mas que vou destacar como... Vou enumerar alguns usos, é uma satisfação única que eu não encontro em nenhuma outra coisa. Não há nenhum outro âmbito da vida que me provoque a satisfação que me causa o jogo de apostas. Nesse sentido, equivale, ou como comentei, supera a própria droga. Esse é um uso possível. Outro uso que permite passar o tempo. Se eu me encontro numa situação de sofrimento, grande sofrimento, o próprio jogo pode me distrair. Passar o tempo no sentido de me distrair, mudar o foco. É outro uso que a gente vê que acontece. Mas também pode ser, e aqui vemos muito nos jovens, nos adolescentes, e nesse ponto coincide com a função da própria droga na adolescência, é fugir da questão sexual. Quando eu me confronto, adolescente, 12, 13, início da adolescência, me confronto com o sexual mesmo, com outro sexo, e tenho que me posicionar. Uma boa saída pela tangente é me dedicar aos videogames ou jogos de apostas. É outra função, mas que especificamente para fugir da questão sexual. E as drogas têm essa função também. Mas também pode ser entrar para cobrir o efeito de um luto, uma perda. Então, se encontram bastantes casos em que um sujeito, não que não jogava, mas cai na dimensão compulsiva, de vício, dependência do jogo, depois de uma perda importante. Uma situação de luto. Então, também pode ter essa função. Outra função que também encontramos é um castigo, encontrar aí um castigo. Há certa equivalência ou transferir a dimensão da culpa para uma dívida. E nesse sentido se aproxima muito do que Freud formalizou como neurose obsessiva. O sujeito trata a culpa, o pecado que cometeu, la trata como uma dívida. Então está o tempo todo querendo pagar a dívida e ao mesmo tempo se endividando para retroalimentar estar em dívida. Então tem algo, Dostoiévski, segundo Freud, tinha algo nessa dimensão da função do jogo como um estar em dívida. E um castigo, em consequência, como uma forma de se fazer castigar. Também encontramos que, através da dilapidação do dinheiro, não sei como se diz, despilfarrar, jogar fora dinheiro. Sim. Gastar mais do que tenho é como se fosse um barril sem fundo. Gasto. Essa dimensão que tem a ver, mas uma forma de extrair algo do corpo, tem a ver com algo que não foi extraído do corpo e está o tempo todo. Não é à toa que Freud identificou uma dimensão do dinheiro ao cocô. É merda. Se por um lado parece que vale tanto, se por outro lado é um vazio de sentido, por outro lado é uma merda o dinheiro. É um resto que em si não vale nada, algo que se perde. Essa dimensão, no campo da psicose, que não há extração de algo do corpo, se encontra muito. Essa função do jogo de apostas como uma forma de extrair algo do próprio corpo. Então, se gasta. Tem algo disso. E, por último, mas porque vem como uma satisfação em excesso também. Por último, pode até ser uma satisfação que em si não tem nenhum sentido, nada do que falei não tem sentido. É uma satisfação pela satisfação mesma.
Y en ese sentido acaba siendo un hábito, inclusive porque no llega a ser un estilo de vida. Mas un hábito faz parte, o sujeito não se interroga, não se questiona, simplesmente convive com isso. Bom, Pablo tocou nesse ponto aí da culpa, né? E eu fiquei pensando muito quando a gente estava, né, discutindo, assim, conversando um pouco, sobre como a gente vê a família entrando nesse circuito também, né? Porque, por um lado, ele ou ela faz aí, e se culpa disso, se culpa também, muitas vezes, por algo que ele vê na família, né? E aqui tem essa dimensão, né, que eu comecei a falar um pouco mais assim, sobre o papel da família aí como podendo ajudar ou como podendo aí de alguma forma contribuir mais, né? E pensando para se aumentar essa, digamos aí, no ponto de vista da culpa, né? E tem algo que me parece importante, que é olhar para isso como se olhasse para uma vítima, assim, né? Que em alguns momentos, né, a gente vê assim que a família, quando paga, como eu falei lá atrás, né, a conta por alguém, está colocando ele ali no lugar de vítima, como quem não pode resolver, não pode lidar com isso, assim, né? E isso me parece importante, né, de ser olhado aí, né? Porque alguém que está sempre numa posição de vítima não vai conseguir fazer nada com isso, né? E, nesse sentido, pode ser importante aí que essa pessoa que joga sinta que perdeu algo de valor, assim, né? Mas, como o Pablo falou aí, não é valor simplesmente em dinheiro, assim, né? De, sei lá, R$100, R$200, ou seja lá quanto for. Não é disso, né, que a gente está falando, mas algo significativo para ele ou para ela, né? Eu me lembro de um indivíduo, assim, só para exemplificar um pouco para vocês, né, o que seria, então, esse algo de valor, né, o que poderia ser algo de valor para alguém, né, e como a culpa entra nesse circuito, né, e num circuito com a família, né, que vivia em dívida com a família, né. Mas por que ele vivia em dívida, né? Ele vivia em dívida porque a família pagava por algo, né, que era decorrência do uso que ele fazia de substâncias, né? Então, a família, ele pagava e ele ficava em dívida com a família, né? Isso sempre estava acontecendo assim. E todas as vezes, e tinha algo interessante porque era assim, todas as vezes que ele estava perto de pagar, de quitar a dívida, ele recaía. Entendeu? Todas as vezes que ele estava se aproximando daquilo, ele recaía. Até que, um dado momento, né, a família, e um pouco orientada pela equipe, né, que trabalha com família, então, disse para ele que não iria mais pagar por determinada coisa, que para ele era algo de muito valor, assim, que tinha a ver com a autonomia dele, né, com ele poder escolher, né. E, diante disso, ele consegue mudar de posição, assim, no sentido de se engajar mais, assim, num tratamento e sair um pouco desse circuito, né? Uma vez que a família se posiciona de maneira diferente, assim, e que ele se vê ameaçado de perder algo de valor para ele, que é a autonomia dele, né? O poder de decisão que ele tem, né? Então, e é aí que, a partir disso, a gente tem aí um momento para entrar num tratamento mesmo, né? Então, isso me parece aí importante, né? Passo para Pablo. Vocês veem que estamos dando voltas e o lugar da família, criando as condições de possibilidade para entrar no tratamento. Não é nada fácil. Estamos ainda na antesala. Então, alguns sinais de que a relação com o jogo está ficando adictiva. E eu destaquei a relação, porque o modo como a gente interpreta a lei, trabalha, é de que alguém tem uma relação com o jogo. Essa é nosso viés. Então, algumas perguntas que podem se fazer ao jogador podem nos ajudar a identificar a importância que pode ter o jogo para alguém.
independente da soma que jogue, o quanto que perde, o que interessa é a relação que ele tem com essa atividade em particular. Não o grau do prejuízo ou as perdas econômicas. Estamos falando de um modo de relação. E, por exemplo, uma pergunta. Você sente pelo jogo uma paixão única que nenhuma outra atividade lhe produz? É uma pergunta a ser feita. Uma paixão que nenhuma outra atividade lhe produz. Esta é um pouco mais genérica, sozinha não diz nada, mas se alguém gosta muito de desafios, sobretudo se é fissurado em desafios, essa coisa do desafio nos dá para tê-la como uma carta na manga. Outra coisa, como já falei, se teve perdas importantes em sua vida, se teve lutos, fracassos amorosos, não muito tempo antes de começar a jogar de forma adictiva ou compulsiva. Isso pode dar uma pista também. Uma questão que me parece muito importante, se pensa que o jogo pode salvá-lo, se o jogar tem uma dimensão, uma função de salvação, é outro dado importante. Outra questão que pode orientar é se já acabou apostando muito mais do que pretendia quando começou a jogar. Comecei achando que ia apostar X e acabei apostando Y. Perdi o controle. E outra questão, se sente culpa quando sai da casa de apostas, se carrega um sentimento de culpa, se arrepende, se autorrecrimina, se sente um tolo, se há esse sentimento quando sai da casa de apostas. Se quando está jogando perde a noção do tempo, também orienta algo. Se sente que na sala de jogos ficam suspensas as preocupações, os problemas se diluem. Se se propõe, por exemplo, reiteradamente não voltar a jogar, ou jogar menos, seja jogar menos tempo, menos dinheiro, e não consegue cumprir. Se sente vergonha pelo que lhe acontece, o afeto da vergonha é um dado importante. Inclusive, se não aparece a vergonha, é um indicador, não há muita coisa a tratar, me parece aqui também. É um indicador clínico importante, a vergonha. Outro dado interessante, se está se isolando, como o Guasira colocou, e como acompanhei alguns casos onde claramente a família percebe que o paciente começa a se isolar e sente que os demais não compreendem ele. E por último, se, por exemplo, um dado, se houve algum jogador na família. Tentar levantar isso aí, né? Pablo trouxe, então, esses sinais aí que é importantes, né? Que podem ser importantes para aqueles que convivem com essa pessoa, né? Até para identificar aí se realmente, né, tem uma gravidade aí nisso, né? E se é preciso intervir. E agora eu vou falar um pouco sobre, a partir dessa observação aí, né, de tudo isso que Pablo trouxe, como é que a família pode ajudar, então, né? Então, eu acho que um primeiro ponto, assim, me parece que parece óbvio, mas não é. Acompanhando as famílias, eu sei como esse ponto não é óbvio. Eu diria assim que é um dos pontos mais difíceis, inclusive, que é ver realmente o que está acontecendo, né? Então, se dá conta aí do que está acontecendo, que essa pessoa mudou completamente, que esse familiar, esse pai, essa mãe, esse marido, esse jovem, não é? Esse filho mudou, que apresenta esses traços de irritação, apresenta questões com o tempo, com o dinheiro, como o Pablo colocou, não é? Tem esse isolamento, tem essas perdas, assim, olhar para isso, né? Porque que a família não entre nisso, que é uma negação conjunta, assim, né? Que pode ser uma negação conjunta, né? Porque às vezes também com uma certa dificuldade de olhar para isso, porque por conta da gravidade mesmo, né? Tanto a pessoa que está jogando
né? Como o Pablo falou aí da vergonha, né? Como aquele também que está presenciando aquilo, né? Então se deixa ali para depois, né? Não é tão grave assim, né? Então eu diria assim que um primeiro passo é olhar para isso mesmo, né? Olhar para isso assim atentamente, né? E se perguntar como é que isso está, né? Como é que ele está fazendo esse uso, né? Assim, e aí a partir disso, né? Se tenta aí então alguma conversa, né? E se quando se tenta conversar, né? Se ele ou ele ou ela, né? Nega aí, pode ser importante que a família tenha uma posição assim um pouco mais firme, assim. É claro que não é fazer um questionamento assim, né? E a pessoa precisa falar, não, eu estou perdendo dinheiro. Não é isso. Não é sobre isso, assim. Mas se colocar como um ponto de ajuda mesmo, né? Falar um pouco assim, não como quem está acusando, né? Mas chamá-lo para conversar, assim, ver até se tem alguém na família com quem essa pessoa consente em conversar um pouco mais, né? Se tem alguém que ele escuta, ele ou ela, né? Escuta mais, não é? Que possa acessar, que possa conversar, não é? E pela via da preocupação mesmo, né? E mesmo que ele não consinta de falar, assim, como o Pablo disse aí, né? Da vergonha, né? Que tem uma vergonha muito grande ali, o que é um bom indicador, né? Ter vergonha é um bom indicador, assim, entendeu? Então, respeitar um pouco isso, assim, vai dizer, então, você quer falar com alguém, né? Um profissional, né? Se colocar aí digamos assim, ao lado, né, numa parceria aí que pode levar a uma ajuda, né, e uma mudança aí do que ocorre, né. Um outro ponto, né, também que me parece importante, né, uma vez que se alguém já admite que tem um problema com isso, né, e que quer de alguma maneira encontrar alguma direção assim, é fundamental assim que a família não retroalimente a dívida, né? Que não entre nesse circuito de ficar retroalimentando a dívida, assim, né? Pode ajudar o indivíduo a pagar, né? Mas é preciso que ele pague também. É preciso implicá-lo nisso, inclusive na criação de estratégias, né? Com essa pessoa, né? Não fazer por, assim. Ajudar não é fazer por alguém, né? Mas é se colocando ali, né? Em alguns casos a gente vê assim que esse circuito assim ele já está tão fechado, né? Já está tão difícil para esse indivíduo assim que se vê jogando compulsivamente sem parar e que a gente vê que a família às vezes precisa entrar, digamos assim, de uma maneira mais ativa, né? Mas é claro, em acordo com essa pessoa, né? A gente vê que algumas pessoas às vezes pedem que a família o ajude ou a ajude a diminuir o crédito, né, que essa pessoa tem num banco, sei lá. Então, que a família construa ali algo com essa pessoa, né? Inclusive dando aí um certo contorno, né, assim, construindo alguns limites aí, né, porque é um problema real para ele ou para ela, né, que não está conseguindo parar mesmo, né? Então, mas a ajuda deve vir exatamente no sentido de construir algum contorno para isso, né? E não de reforçar. Uma outra coisa que me parece importante é que a família possa, cada indivíduo da família, né, um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, enfim, construir alguma leitura sobre a sua posição, né, em que posição está aí na relação com esse indivíduo, né, se é alimentando, se é ajudando a se responsabilizar, não é, se é construindo alguma coisa com ele ou ela, não é, enfim, que seja possível aí para cada pessoa da família construir algo sobre o que é essa relação, né? A gente falou aqui bastante, em muitos momentos, assim, dessa questão do isolamento, né, que acaba ocorrendo em muitos casos, né? E é a família quem sente falta, né? Muitas vezes, assim, porque a pessoa está tão imersa ali que ela não consegue nem sentir falta, assim, né? Ela está o tempo inteiro só pensando naquilo, né? É como querer apagar, não é? Então, olhando para essa tela, fixada nessa tela, né? Então é importante que a família
seja esse ponto também de reconexão, né? De afeto, né? De colocar algo, de convocar, né? De colocar essa ausência, assim, mas colocar essa ausência como quem sente falta, né? E, por fim, uma vez que se sente falta, poder criar com essa pessoa outras possibilidades, outras, digamos assim, formas de interação com a vida mesmo, né? Contribuindo para que essa pessoa encontre prazer em outras coisas. Porque é um circuito muito fechado, né? O prazer está todo ali, assim, né? Então, é importante que a família tente criar com esse indivíduo aí, né? Outras vias de prazer, né? Outras coisas que possam possibilitar saídas, né? Possam ajudá-lo assim a construir saídas, né? Isso também me parece fundamental aí, né? Para as famílias. Vou devolver para Pablo, que vai falar sobre o tratamento. Certo. 5 minutos. Mas antes de entrar no último tópico, na perspectiva de tratamento, só colocar o que, a partir do que Guazira trouxe, ele tem que perder algo também, no sentido de que tem que pagar com algo, implica uma perda, que então, cada vez esse termo é chave, a perda, a impossibilidade da perda no mundo de hoje. Se acompanharam bem, conseguiram acompanhar cada vez o contraponto que foi feito entre as adicções a químicos e as adicções ao jogo de apostas. Se nos químicos o corpo está em jogo, uma particularidade do jogo de apostas é que não se aposta o corpo. E isso é muito importante, porque não é à toa que Guazira traz, ele tem que perder algo. Insisto com certa analogia com o que Freud formalizou como neurose obsessiva. Qual é a particularidade? Que o que se aposta é algo que não me pertence. No fundo, a armadilha ou a sacada ou a jogada é que o que perco não me pertence. Então, é algo que sempre está no campo do outro, o que se perde na aposta. Por isso que o corpo não está em jogo, como numa droga que posso me matar. Está no campo do puro simbólico. Então, esse é um ponto importante. E vamos ao tratamento, que vai na direção de recuperar algo, mas não recuperar o dinheiro que já se perdeu, que é o que o jogador tenta fazer. Mas pode deixar de perder o dinheiro, isso pode deixar de perder. Sino recuperar a capacidade de decidir. O tratamento aponta, como Guazira já trouxe algo, a recuperar a capacidade de decidir. A través de recuperar a capacidade de decidir, com ela recuperar a própria vida que a atividade está lhe arrebatando. Aí se aponta no tratamento. Em cada caso, a gente pode encontrar, em cada caso diferente, razões e respostas particulares que nos permitem compreender algo do fenômeno em jogo. Porque não há uma causa universal para essa dependência. Sino que há causas próprias a cada que estão correlacionadas com situações de vida, com sintomas, com conflitos, que na medida em que são abordados, não abordar diretamente o problema do jogo, que não é inabordável como tal, sino abordando a trama e o drama de vida do sujeito, mas quando isso vai se abordando, vai se falando e colocando no discurso, o curioso, quando isso é tratado, a potência, a potência, a função que o jogo tem, vai caindo. E, de fato, isso acontece. Como que também acontece com a consistência de uma droga. Quando se aborda aquilo que sustenta essa relação e se passa para a palavra, se articula com outra coisa e se desloca e sua satisfação começa a ceder aqui, começa a circular livremente por outro lado. Isso tem efeito na própria relação com o jogo.
a potência vai se deslocando de um lugar para outro. Nesse sentido, a gente não afirma que não é tão necessário proibir jogar, impor controles. O que sí é necessário é abordar o tema, tratar, e na medida em que o sujeito nos permite, consente, tratar o que está por trás disso. Para isso, a família tem um papel-chave para poder abrir essa porta. Ainda que a família não seja a causa do problema, às vezes é parte, às vezes não, mas com certeza pode ser parte da solução. Eu acho que a gente não tem mais tempo, né, Wellington? Mas eu acho que na conversa... deixa eu ver. Eu acho que um pouco na direção disso que Pablo falou, né, pensando assim, né, que é preciso aí que ele recupere a capacidade de decidir, que a partir da perda de alguma coisa possa se haver com isso, né? Acho que a família também passa por aí, né? Essa semana eu li no jornal o Globo, né, e era isso que eu ia trazer, assim, uma matéria sobre aquela atriz, que era uma atriz que era muito famosa, acho que na década de 80, 90, enfim, Irene Havashi. Eu acho que só as pessoas assim da minha idade para cima é que vão se lembrar dela, mas, enfim, ela está fazendo, acho que não sei quantos anos de carreira, e tem um momento que ela fala da relação com um filho que era usuário de substâncias, né, e que está sem recair desde 95. Mas que é interessante, assim, porque ela fala exatamente do ponto da vergonha dela, assim, como mãe, né, e de como foi difícil ela enfrentar um tratamento, porque ela tinha muita vergonha, né, e olhar para isso do filho, né. E, por outro lado, na matéria, tem o filho, um depoimento do filho, em que ele diz, assim, de como foi difícil para ele, assim, quando a mãe, já muito cansada, né, disse para ele que daquela forma ela não ia mais recebê-lo, assim, né? Que daquele jeito ela não ia mais recebê-lo, que ele então ficasse na rua, né? E ele passou, acho que 2 dias na rua, né? Ele mesmo fala disso, não é nem ela. E ele diz como foi difícil aqueles dias dele na rua vagando e enfim, mas que depois ele caiu a ficha assim para ele, que aquele limite, embora muito radical que ela tivesse dado ali, né? Foi algo fundamental exatamente para que ele virasse, né? E é claro que eu não estou dizendo com isso que todas as famílias precisam chegar a isso, né? Porque me parece assim que no caso dela e no caso dele, ela tinha ofertado para ele vários tratamentos também, né? Às vezes não precisa se chegar a isso, né? Mas eu trouxe isso aí como um exemplo assim de que tem algo que a família precisa construir aí nessa relação, né? E às vezes envolve um limite também para si, né? Para o outro e para si também, né?